Passei 28 anos tentando esquecer o que aconteceu nas florestas remotas do norte do Maine, no outono de 1995. Os relatórios oficiais chamaram o ocorrido de falha de equipamento e negligência dos trabalhadores. As seguradoras o rotularam como um desastre natural, mas eu estava lá. E sei a verdade sobre o que nos expulsou daquelas matas antigas em absoluto terror. Nossa equipe de madeireiras tinha sido contratada por uma grande corporação do setor para desmatar uma seção de floresta primária nos confins do condado de Aroostook, bem perto da fronteira com o Canadá, onde a natureza se estende, intocada, por centenas de quilômetros. O trabalho prometia um pagamento excelente por 6 semanas de serviço, limpando aproximadamente 400 acres de pinheiro branco e abeto vermelho de primeira qualidade. Algumas daquelas árvores tinham mais de 250 anos, gigantes imensas que cresciam desde antes da Revolução Americana, com troncos tão grossos que 3 pessoas de mãos dadas não conseguiam abraçá-los. Lembro-me de olhar o contrato quando Patrícia nos mostrou pela primeira vez, pensando que era bom demais para ser verdade. A madeireira estava oferecendo valores acima do mercado, adicional de periculosidade pela localização remota e bônus por cumprir o cronograma de produção. A maioria de nós tinha família para sustentar e hipotecas para pagar. E 6 semanas de trabalho com aqueles valores nos garantiria um bom dinheiro para os meses de inverno, quando o corte de madeira diminuía. Nenhuma de nós pensou em perguntar por que os valores eram tão altos. Nenhuma de nós se perguntou por que uma empresa pagaria salários premium pelo que parecia ser um trabalho de corte simples em uma boa região madeireira. Éramos madeireiras experientes, confiantes em nossas habilidades e o dinheiro era bom demais para recusar. Essa confiança se provaria ser a nossa ruína. O contrato parecia bastante direto. Éramos uma equipe experiente de 8 mulheres, todas madeireiras veteranas, que trabalhavam juntas há anos nas vastas florestas do norte da Nova Inglaterra. Tínhamos equipamentos modernos, 2 Feller Bunchers da Cat, um skidder da John Deere e uma carregadeira Linkbelt, capaz de manusear os maiores troncos que encontraríamos. A empresa forneceu um acampamento base com alojamentos, um refeitório e um galpão de manutenção a cerca de 3 quilômetros do local de trabalho. A equipe já estava junta, em várias formações, há mais de uma década. Patricia Hendricks era nossa chefe e a mais experiente entre nós. Uma mulher prática e direta, na casa dos 50 anos que começou a trabalhar com madeira, quando talvez houvesse apenas um punhado de outras mulheres em toda a indústria. Ela lutou contra todo tipo de discriminação e dúvida para se tornar uma das operadoras mais respeitadas da região. Rosa Martinez operava nosso Feller Buncher principal com uma precisão que beirava a arte. Jennifer Clearwater e Maria Santos cuidavam do trabalho com o skidder. O resto de nós, inclusive eu, se revezava em várias funções de apoio, manutenção, triagem de toras e as centenas de outras tarefas que mantinham uma operação de extração de madeira funcionando sem problemas. Confiávamos umas nas outras do jeito que só pessoas que trabalham juntas em empregos perigosos conseguem confiar. Quando uma árvore começa a cair na direção errada ou uma máquina solta uma esteira em terreno difícil, você precisa saber que as pessoas ao seu redor reagirão corretamente e manterão todos em segurança. Esse tipo de confiança leva anos para ser construído, e nós a tínhamos. Havíamos tirado umas às outras de situações perigosas mais vezes do que qualquer uma de nós poderia contar. Essa confiança seria testada de maneiras que nenhuma de nós poderia ter imaginado. O que tornava o trabalho incomum era o seu isolamento. Estávamos trabalhando em uma seção de terras madeireiras privadas que fazia fronteira com áreas de preservação ambiental, supostamente por causa do habitat do lince do Canadá, uma espécie ameaçada, e de bacias hidrográficas protegidas.
A cidade mais próxima ficava a mais de 110 quilômetros de distância, e a estrada madeireira que levava ao nosso local era pouco mais que uma trilha de terra esburacada que serpenteava por uma floresta cada vez mais densa, cruzando vários riachos e subindo para um terreno que parecia mais o fim do mundo do que parte dos Estados Unidos continental. Nossa chefe de equipe, uma mulher chamada Patricia Hendricks, que extraía madeira nessas florestas do norte há mais de 30 anos, já havia trabalhado nesta área geral antes e nos avisou que a cobertura de celular era inexistente assim que passássemos da primeira grande cordilheira. Ficaríamos completamente isoladas do mundo exterior, exceto pelo telefone via satélite da empresa, que era reservado apenas para emergências. Para mulheres acostumadas a ligar para casa todas as noites para falar com a família e parceiros, isso adicionava um elemento de isolamento que deixou todas um pouco desconfortáveis desde o início. A viagem até o local de trabalho levou quase 5 horas a partir da rodovia mais próxima, seguindo estradas madeireiras que não recebiam manutenção há anos. Tocos antigos de operações de extração de décadas passadas pontilhavam a paisagem como monumentos desgastados de colheitas anteriores, gradualmente dando lugar a uma densa floresta secundária que havia recuperado a terra. E, finalmente, a mata primária intocada que fomos contratadas para cortar. As árvores ficavam maiores e mais imponentes à medida que subíamos as montanhas. Sua copa tão espessa que o chão da floresta permanecia em uma penumbra perpétua, mesmo ao meio-dia. Nosso acampamento base estava situado em uma clareira natural ao lado de um riacho de correnteza rápida que fornecia água fresca e servia como nosso principal ponto de referência na natureza sem traços distintivos. Os trailers da empresa eram básicos, mas funcionais. Alojamentos para 8 mulheres, um refeitório com eletrodomésticos a propano e um fogão a lenha para aquecimento e um galpão de manutenção bem equipado para nossos equipamentos. Um gerador a diesel fornecia eletricidade, embora fôssemos instruídas a ligá-lo apenas quando necessário para economizar combustível entre as entregas de suprimentos que aconteciam a cada 10 dias. Os primeiros dias foram gastos estabelecendo nossa operação e inspecionando a madeira que fomos contratadas para colher. As árvores eram espécimes magníficos, algumas atingindo alturas de mais de 55 metros, com diâmetros de troncos superiores a 1,5 metro. Pinheiros brancos que eram mudas quando os primeiros colonos europeus chegaram à Nova Inglaterra, se erguiam em bosques semelhantes a catedrais, seus troncos tão retos e perfeitos que pareciam se estender diretamente para o céu. Misturados aos pinheiros, havia abetos vermelhos de idade igualmente impressionante, seus galhos densos criando camadas de verde que filtravam a luz do sol em um brilho esmeralda. Essas eram as árvores que os povos Penobscot e Passamaquoddy usavam para suas canoas de casca de bétula e abrigos de inverno, colhendo-as seletivamente e com profundo respeito pelos espíritos da floresta que eles acreditavam habitar tais bosques antigos. Nós as colheríamos com eficiência mecânica para madeira serrada e cavacos de celulose, alimentando a demanda insaciável por materiais de construção e produtos de papel que mantinham equipes como a nossa empregadas o ano todo. Nossa primeira semana transcorreu sem incidentes. A madeira era de qualidade excepcional e nós entramos no nosso ritmo habitual de cortar, arrastar e carregar toras nos caminhões que vinham 2 vezes por semana para levar nossa colheita para as serrarias em Millinocket e além. O trabalho era duro, mas satisfatório, e a natureza intocada ao redor de nossa operação era linda de uma forma que fazia até as madeireiras mais veteranas pararem ocasionalmente para apreciar a paisagem. As cores do outono começavam a aparecer,
pintando as cordilheiras de folhosas em tons de laranja e dourado que contrastavam magnificamente com o verde profundo dos maciços de coníferas. O equipamento funcionou perfeitamente nas condições frescas e úmidas típicas das florestas do norte do Maine. Nossos Feller Bunchers podiam derrubar as maiores árvores com precisão, suas cabeças de corte controladas por computador, fazendo cortes limpos que minimizavam o desperdício e maximizavam o valor de cada tora. O skidder podia arrastar várias toras de uma vez da área de corte para a nossa área de preparação, onde a carregadeira as arrumava para serem apanhadas pelos caminhões de transporte que chegavam roncando 2 vezes por semana para levar nossa colheita para o sul. Foi durante a nossa segunda semana que começamos a notar sinais incomuns na floresta ao redor do nosso local de trabalho. Árvores que havíamos marcado para corte foram encontradas com arranhões profundos em sua casca, marcas que iam de cerca de 2 metros do chão até quase 3,5 metros de altura. As marcas eram regulares demais para serem danos naturais, profundas demais para serem feitas por qualquer animal conhecido, e ocorriam em conjuntos paralelos de 4 ou 5 linhas que sugeriam garras enormes ou dedos incrivelmente fortes. Os arranhões apareciam da noite para o dia em árvores por toda a nossa área de trabalho, às vezes em espécimes que planejávamos cortar no dia seguinte, como se o que quer que estivesse fazendo aquilo soubesse nosso cronograma e estivesse marcando as árvores antes que pudéssemos colhê-las. As marcas eram frescas, com seiva ainda escorrendo das feridas na casca, indicando que haviam sido feitas poucas horas antes de as descobrirmos. Mais intrigante era a sua localização, sempre em alturas que exigiriam uma criatura de tamanho enorme para criar, e muitas vezes em árvores que não mostravam outros sinais de atividade animal, como marcas de toca ou danos por alimentação. Nossa operadora de máquinas, uma mulher robusta chamada Rosa Martinez, que operava maquinário pesado desde os 19 anos, descobriu a primeira evidência clara de que algo grande estava ativo na área. Enquanto realizava sua inspeção matinal de rotina, ela encontrou pegadas enormes na terra macia ao redor de seu Feller Buncher. As pegadas eram parecidas com as de um humano, mas muito maiores, medindo quase 45 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura no calcanhar. Elas mostravam impressões claras de 5 dedos e o que parecia ser um arco, mas o tamanho estava muito além de qualquer coisa que pudesse pertencer a um ser humano. As pegadas formavam um círculo irregular ao redor da máquina estacionada, como se algo tivesse andado ao redor do equipamento durante a noite, estudando-o de vários ângulos. A criatura se aproximou da floresta, deu várias voltas completas no Feller Buncher e voltou para a linha das árvores. A profundidade das impressões sugeria um peso enorme, muito mais do que até mesmo o maior dos humanos poderia ter, pressionando o solo lamacento com uma força que falava de uma massa incrível. Mais perturbadoras foram as marcas de mãos que encontramos nas janelas da cabine. Impressões de palmas enormes que só poderiam ter sido feitas por algo que se esticou do nível do solo para pressionar o vidro a quase 2,5 metros de altura. As marcas estavam claramente definidas, mostrando o contorno dos dedos e as linhas da palma que pareciam perturbadoramente humanas, apesar de seu tamanho impossível. O que quer que as tivesse feito tinha mãos quase 2 vezes mais largas que as minhas, com dedos que pareciam impossivelmente longos e grossos. A maior parte da equipe inicialmente descartou essas descobertas como sinais de urso, embora até mesmo nossas mulheres mais experientes da floresta tivessem que admitir que as pegadas não correspondiam a nenhuma trilha de urso que já tivessem visto. Os ursos negros
Tem marcas de garras distintas, que se estendem bem além das almofadas dos dedos, e seus pés traseiros mostram uma forma característica que estava completamente ausente nessas impressões. Estas pareciam perturbadoramente humanas, apenas impossivelmente grandes, como se uma pessoa tivesse sido de alguma forma aumentada para proporções gigantescas, mantendo a mesma anatomia básica. As céticas entre nós apontaram que o norte do Maine abrigava alguns dos maiores ursos negros do leste dos Estados Unidos e que um espécime excepcionalmente grande poderia deixar rastros que poderiam ser confundidos com algo mais exótico. Mas quanto mais examinávamos as pegadas, menos elas se assemelhavam a qualquer animal conhecido. A disposição dos dedos, a estrutura do arco e, especialmente, as marcas das mãos sugeriam algo que andava ereto e manipulava objetos com destreza semelhante à humana. Nossa integrante mais jovem da equipe, uma mulher chamada Jennifer Clearwater, que cresceu caçando nessas florestas com sua avó, foi a primeira a sugerir que poderíamos estar lidando com algo mais incomum do que ursos ou alces. Ela tinha ouvido histórias de anciãos Penobscot e Maliseet sobre grandes criaturas peludas que viviam nas partes mais profundas das florestas primárias. Seres que eram quase humanos, mas possuíam força e tamanho muito além de qualquer pessoa comum. E uma inteligência que lhes permitia evitar a detecção por todos, exceto pelos rastreadores mais observadores. As histórias dos nativos americanos descreviam criaturas que eram inteligentes e geralmente pacíficas, mas extremamente protetoras de seu território. Diziam que observavam as atividades humanas à distância e afastavam os intrusos que permaneciam por muito tempo em seu domínio, usando o medo e a intimidação, em vez de violência direta, para convencer os visitantes indesejados a partir. A maioria de nós riu dessas sugestões, mas, em particular, muitas de nós estávamos começando a nos sentir genuinamente inquietas com nossa situação. Havia algo naquelas florestas que não pertencia a nenhum guia de campo ou manual de vida selvagem. Os sons começaram durante nossa terceira semana. No início, eram quase imperceptíveis, estrondos distantes na floresta que atribuímos a galhos secos caindo ou talvez a outras operações madeireiras em algum lugar além da nossa área designada. Mas com o passar dos dias, os sons se tornaram mais frequentes e pareciam estar se aproximando do nosso local de trabalho. Os estrondos não eram quedas aleatórias. Ocorriam com um ritmo e padrão que sugeriam ação deliberada, em vez de processos naturais da floresta. Árvores caíam em sequências, criando corredores pela floresta que pareciam servir a algum propósito que não conseguíamos entender. Quando investigamos alguns dos estrondos mais próximos durante nossas pausas para o almoço, encontramos árvores saudáveis que haviam sido empurradas, em vez de cortadas ou quebradas pelo vento, seus sistemas radiculares arrancados da terra por uma tremenda força aplicada. As árvores não haviam morrido e caído naturalmente. Elas foram derrubadas por algo com uma força além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar, seus troncos maciços quebrados como palitos de fósforo. O mais inquietante foram as vocalizações que começamos a ouvir nas primeiras horas da manhã, antes do amanhecer. Chamados graves e ressonantes que ecoavam pela floresta como nada que qualquer uma de nós já tivesse encontrado. Não eram bem sons de animais, mas certamente também não eram humanos. Os chamados tinham uma qualidade deliberada, subindo e descendo em padrões que sugeriam comunicação em vez de ruído aleatório. Havia significado naqueles sons, mesmo que não pudéssemos entender qual poderia ser esse significado. As vocalizações pareciam vir de múltiplas fontes, criando conversas entre seres invisíveis espalhados pela floresta ao redor do nosso acampamento. Um chamado ecoava da cordilheira acima de nós, respondido por outro do vale abaixo,
e depois respondido por um terceiro de algum lugar profundo nos bosques primários a leste. As trocas podiam continuar por horas, sempre pouco antes do amanhecer, quando a floresta estava mais silenciosa e os sons viajavam mais longe pelo ar frio da manhã. A primeira vez que ouvi aqueles chamados claramente, eu estava deitada na minha beliche, olhando para o teto do nosso alojamento, incapaz de dormir apesar do cansaço do dia de trabalho. O som veio de algum lugar na cordilheira acima do nosso acampamento. Um uivo grave e ressonante, que subia e descia em um padrão que parecia deliberado demais para ser aleatório. Foi respondido quase imediatamente por outro chamado da direção oposta, este mais baixo em tom, mas seguindo um padrão semelhante. Então uma terceira voz se juntou e uma quarta, até que a floresta ao redor do nosso acampamento estava viva com o som. Lembro-me de ficar ali, mal respirando, tentando me convencer de que estava ouvindo lobos ou coiotes ou algum outro animal conhecido. Mas eu já tinha ouvido lobos uivarem antes, e isso não era nada parecido. Esses sons tinham uma qualidade quase musical, subindo e descendo em sequências que se repetiam com variações, como músicos de jazz trocando frases. Quando mencionei os sons no café da manhã seguinte, tentando parecer casual, descobri que todas as outras também os tinham ouvido. Os olhares trocados ao redor da mesa me disseram que eu não era a única que passou a noite acordada, ouvindo algo que não conseguíamos explicar. Rosa começou a manter um registro das vocalizações, anotando o horário, a duração e a localização aparente. Ela sempre foi a mais metódica entre nós, o tipo de pessoa que mantinha registros detalhados de manutenção e podia te dizer exatamente quando cada peça de equipamento precisava de sua próxima revisão. Ao longo de vários dias, um padrão emergiu de suas anotações. Os chamados eram mais frequentes nas noites em que havíamos feito um progresso significativo no corte de árvores, como se nossas atividades estivessem sendo monitoradas e discutidas pelo que quer que estivesse produzindo os sons. Quanto mais madeira colhíamos, mais vocais nossos observadores invisíveis se tornavam. As propriedades acústicas dos chamados eram diferentes de tudo que qualquer uma de nós já tinha ouvido da vida selvagem conhecida. Eles tinham uma profundidade e ressonância que sugeriam cordas vocais muito maiores do que as de qualquer animal nas florestas do Nordeste. Os chamados se propagavam por quilômetros através da floresta, indicando uma capacidade pulmonar e um poder vocal muito além das capacidades humanas, mas com inflexões e modulações que pareciam quase linguísticas. Não eram os uivos aleatórios de lobos ou os gritos de pumas. Eram estruturados, propositais, comunicativos. No final da nossa terceira semana, toda a equipe estava nervosa. A combinação de rastros estranhos, danos misteriosos nas árvores e aqueles assombrosos chamados antes do amanhecer havia criado uma atmosfera de tensão que afetou nosso trabalho. As mulheres estavam constantemente olhando para a floresta, se assustando com sons inesperados e trabalhando em grupos mais próximos do que o habitual. A camaradagem fácil, que geralmente caracterizava a nossa equipe, havia sido substituída por uma vigilância nervosa e conversas que se desvaneciam em silêncios desconfortáveis. O primeiro encontro direto aconteceu durante nossa quarta semana. Rosa estava trabalhando sozinha em uma seção da floresta a cerca de 400 metros da equipe principal, usando o Feller Buncher para derrubar um grupo de pinheiros particularmente grandes que Patrícia havia marcado como alvos prioritários. As árvores eram espécimes excepcionais, do tipo que traria preços premium na serraria, e Rosa estava levando seu tempo para garantir cortes limpos que maximizassem seu valor. Ela notou que os sons normais da floresta haviam parado de repente. Os pássaros, insetos e pequenos mamíferos, que geralmente forneciam um ruído de fundo constante,
haviam se calado, criando um silêncio sinistro que a fez desligar a máquina para ouvir. No silêncio súbito, ela ouviu o som de algo grande se movendo pela vegetação rasteira, espessa nas proximidades. Algo que não fazia esforço para esconder sua aproximação. No início, ela pensou que poderia ser uma das outras colegas vindo verificar seu progresso, mas o movimento era pesado demais, deliberado demais para uma pessoa. O que quer que estivesse lá fora andava ereto, abrindo caminho por um mato que pararia uma mulher, e fazendo isso com um propósito que sugeria inteligência e intenção. Os sons se aproximaram, circulando sua posição como se o que quer que os estivesse fazendo estivesse a avaliando, tentando determinar que tipo de ameaça ela poderia representar. Rosa religou sua máquina e começou a recuar em direção à área de trabalho principal, mas os sons do movimento acompanharam seu ritmo, permanecendo fora de vista, mas claramente seguindo seu progresso pela floresta. A criatura, o que quer que fosse, parecia entender os padrões de movimento da máquina e antecipar suas mudanças de direção, mantendo-se em seus pontos cegos enquanto mantinha uma presença constante ao lado de sua retirada. Estava a guiando. Ela percebeu com um choque frio de medo, a conduzindo de volta para o resto da equipe. Ela me contou mais tarde, durante uma das longas noites que passamos conversando sobre o que havia acontecido, que a parte mais assustadora não foram os sons em si, foi a inteligência por trás deles. Um urso ou um alce teria atacado ou fugido. O que quer que a estivesse rastreando não estava fazendo nem uma coisa nem outra. Estava estudando, aprendendo seus padrões e manipulando seus movimentos com uma sofisticação que falava de planejamento e premeditação. Rosa sempre foi a mais calma entre nós, aquela que mantinha a cabeça no lugar quando o equipamento quebrava ou o tempo ficava perigoso. Ela extraía madeira há mais de 2 décadas e havia enfrentado todos os perigos que a floresta podia oferecer. Mas algo sobre aquele encontro a abalou de uma forma que nenhuma de nós jamais tinha visto. A confiança que caracterizou toda a sua carreira parecia ter sido perfurada, substituída por uma cautela que nunca desapareceu completamente. Quando ela chegou à área de preparação, onde o resto de nós estava trabalhando, ela nos contou sobre sua experiência com uma voz que tremia. Apesar de seus melhores esforços para se manter calma, Rosa não era o tipo de mulher que se assustava facilmente. Ela extraía madeira há mais de 20 anos, lidou com falhas de equipamento, queda de árvores e todos os outros perigos que a floresta poderia lhe apresentar. Mas algo sobre o que acabara de acontecer a havia assustado genuinamente, de uma forma que nenhuma de nós tinha visto antes. Patrícia decidiu investigar imediatamente. 3 de nós seguimos os rastros do Skidder de volta para onde o incidente ocorreu, armadas com rifles e lanternas, embora ainda fosse meio-dia. O que encontramos lá mudou tudo o que pensávamos saber sobre o que estava acontecendo naquelas matas. A vegetação rasteira estava pisoteada em um caminho que seguia a rota do Skidder por várias centenas de metros. A depressão na vegetação era larga demais para um humano, mostrando a passagem de algo com um corpo muito mais largo do que qualquer uma de nós possuía. O caminho não era destruição aleatória, mas parecia calculado para permitir um movimento rápido, permanecendo oculto. O que quer que tivesse seguido Rosa sabia exatamente o que estava fazendo e havia planejado sua abordagem com cuidado. Mais importante, encontramos várias pegadas claras em trechos de solo macio, todas mostrando as mesmas características humanoides impossivelmente grandes que tínhamos visto ao redor do nosso equipamento. Essas pegadas eram mais profundas e mais claramente definidas do que as que Rosa havia encontrado antes, mostrando detalhes que não deixavam dúvidas sobre o que estávamos enfrentando. As impressões dos dedos mostravam marcas de unhas em vez de garras.
O calcanhar mostrava o arco humano característico que distingue nossa espécie dos grandes primatas. E o tamanho geral era consistente com uma criatura bípede de pelo menos 2,5 metros de altura e pesando talvez 200 ou 300 quilos. Mas a descoberta mais perturbadora foi a evidência de um comportamento deliberado que ia muito além do simples rastreamento. Mudas de árvores ao longo do caminho haviam sido quebradas e torcidas em formas que não serviam a nenhum propósito natural, mas demonstravam claramente uma força imensa. Várias árvores jovens haviam sido completamente arrancadas e jogadas de lado, criando um corredor limpo através da floresta que permitiria que algo grande se movesse mais facilmente pela vegetação densa. As árvores quebradas não eram vandalismo aleatório. Elas foram manipuladas com precisão, dobradas em ângulos e alturas específicas que sugeriam que a criatura entendia como modificar seu ambiente para facilitar a locomoção. Algumas mudas haviam sido entrelaçadas para criar telas parciais que ocultariam o movimento, mas ainda permitiriam a observação das áreas além. Estávamos olhando para evidências de uso de ferramentas e modificação ambiental, comportamentos que a ciência nos diz serem marcas de inteligência superior. O que quer que estivesse lá fora não era apenas um animal grande agindo por instinto. Estava pensando, planejando e adaptando seu ambiente para servir a seus propósitos. Naquela noite, Patrícia tomou a decisão de nos armarmos mais seriamente. Ela pegou uma espingarda calibre 12 de sua caminhonete e distribuiu vários rifles de caça que algumas da equipe mantinham para viagens de caça de cervos nos fins de semana. Não tínhamos certeza contra o que estávamos nos preparando para nos defender, mas estava claro que algo grande, forte e inteligente estava se interessando ativamente por nossa operação e poderia não se contentar em apenas nos observar indefinidamente. As armas proporcionaram mais conforto psicológico do que proteção prática, para ser honesta. Se estivéssemos lidando com algo forte, o suficiente para arrancar árvores maduras, e inteligente o suficiente para modificar seu ambiente para vantagem tática, armas de fogo convencionais provavelmente seriam inadequadas para algo mais do que dissuasão. Mas ter os rifles nos fez sentir menos desamparadas diante de uma ameaça desconhecida que parecia estar se tornando mais ousada a cada dia. Também modificamos nosso cronograma de trabalho para evitar deixar alguém sozinha na floresta. O sistema de duplas se tornou obrigatório, com pelo menos 2 mulheres trabalhando juntas em qualquer área remota. As operadoras de máquinas foram instruídas a manter contato por rádio a cada 30 minutos. E todo o trabalho parava 1 hora antes do pôr do sol para garantir que todas estivessem de volta ao acampamento base, antes que a escuridão caísse. A floresta havia se tornado território hostil e estávamos ajustando nosso comportamento de acordo. Os ataques ao nosso equipamento começaram na noite seguinte. Havíamos estabelecido uma rotação de vigia com 2 mulheres acordadas para guardar o acampamento e o local de trabalho durante as horas de escuridão. Ninguém queria o turno, mas ninguém queria ser pega desprevenida também. Nos revezávamos em duplas, passando as longas noites ouvindo a floresta e pulando a cada som. O primeiro incidente ocorreu por volta das 3 da manhã, quando as guardas Jennifer e uma mulher chamada Maria Santos ouviram o som de metal sendo atingido repetidamente em algum lugar perto da área de preparação do equipamento. Quando investigaram com lanternas potentes, descobriram que nosso gerador reserva havia sido atacado. A carcaça de metal estava amassada e rasgada, como se algo a tivesse agarrado e tentado despedaçá-la com as próprias mãos, testando a força dos materiais e os métodos de construção que usávamos. As linhas de combustível haviam sido arrancadas e o fluido hidráulico se acumulava no chão ao redor da unidade danificada.
espalhando-se em poças escuras que refletiam os feixes das lanternas. O mais inquietante eram as marcas de mãos deixadas no metal macio, impressões que mostravam dedos muito mais longos e grossos do que qualquer mão humana, pressionadas no aço com uma força que não deveria ser possível para algo feito de carne e osso. O ataque ao gerador parecia experimental, em vez de deliberadamente destrutivo. Componentes foram removidos e examinados em vez de simplesmente destruídos, depois colocados em pilhas organizadas nas proximidades, como se tivessem sido estudados e catalogados por algo que tentava entender como a máquina funcionava. A criatura havia descoberto como abrir painéis de acesso e remover peças específicas, demonstrando uma compreensão mecânica profundamente perturbadora. Isso não era obra de um animal curioso. Era uma investigação sistemática por uma mente inteligente. Os ataques se intensificaram nas noites seguintes, seguindo um padrão que sugeria planejamento e propósito em vez de agressão aleatória. Cada manhã trazia novas evidências de destruição. Equipamentos danificados, tanques de combustível perfurados e contêineres de armazenamento de ferramentas arrombados e saqueados. O que quer que estivesse fazendo isso tinha uma força incrível e parecia particularmente interessado em nossa maquinaria, como se estivesse tentando entender como funcionava, ou talvez tentando desativar nossa operação peça por peça. O padrão dos danos sugeria uma investigação sistemática em vez de vandalismo aleatório. Os sistemas hidráulicos foram desmontados componente por componente, com peças dispostas em fileiras que sugeriam um exame cuidadoso. Os sistemas elétricos foram rastreados desde as fontes de energia até os pontos finais, com fios separados e estudados como se a criatura estivesse tentando entender como a eletricidade fluía através de nossas máquinas. As articulações mecânicas foram operadas repetidamente como se estivessem sendo testadas, movidas para frente e para trás por mãos enormes que tentavam compreender a relação entre entrada e saída. A criatura estava aprendendo sobre nosso equipamento através do exame prático e estava aprendendo mais rápido do que qualquer uma de nós teria pensado ser possível. Cada noite trazia evidências de um novo entendimento, novas capacidades, novas ameaças à nossa capacidade de continuar trabalhando nesta floresta. Na quarta noite de ataques, descobrimos que nosso algoz havia descoberto como operar algumas de nossas ferramentas mais simples. Uma motosserra havia sido ligada e funcionou até ficar sem combustível, deixando um padrão de corte distinto em uma pilha de toras próxima que mostrava que a criatura havia experimentado a operação da serra. Os cortes eram grosseiros e desperdiçavam madeira, nada como o trabalho preciso que nossa equipe produzia, mas demonstravam que o que quer que estivesse lá fora havia aprendido a operar uma máquina complexa em apenas alguns dias após o primeiro contato. As implicações dessa descoberta me mantiveram acordada por horas depois que a encontramos. Uma motosserra não é uma ferramenta simples. Você tem que prepará-la corretamente, ajustar o afogador, puxar a corda de partida com a técnica certa e, em seguida, ajustar o acelerador para mantê-la funcionando. A criatura havia descoberto tudo isso apenas por observação, nos observando usar as serras durante o dia e depois replicando nossas ações durante a noite. Tentei imaginar o que esse tipo de capacidade de aprendizado significava. Não eram animais agindo por instinto. Eram seres inteligentes estudando nossa tecnologia e dominando-a a uma velocidade que seria impressionante até mesmo para um estudante humano. E estavam fazendo isso na escuridão, trabalhando à luz da lua e ao brilho fraco de nossas luzes de segurança, com mãos que nunca foram projetadas para segurar os cabos ergonômicos de ferramentas elétricas modernas. Ferramentas manuais haviam sido usadas para desmontar partes de nosso galpão de manutenção,
com parafusos e porcas removidos, usando as chaves e chaves de fenda apropriadas. A criatura havia descoberto a relação entre fixadores de diferentes tamanhos e ferramentas de diferentes tamanhos e havia aplicado esse conhecimento sistematicamente. Quando examinamos o galpão à luz do dia, descobrimos que os painéis haviam sido removidos com notável precisão, o tipo de trabalho cuidadoso que sugeria paciência e planejamento em vez de força bruta. A inteligência demonstrada estava muito além de qualquer coisa que esperávamos de um animal selvagem. A criatura entendia causa e efeito, podia operar dispositivos mecânicos e estava estudando sistematicamente nossa tecnologia, como se estivesse se preparando para algo. Mais perturbador era a evidência de que estava compartilhando esse conhecimento com outros. Vários tamanhos de marcas de mãos em várias peças de equipamento sugeriam que vários indivíduos estavam envolvidos nas investigações, aprendendo juntos e talvez ensinando uns aos outros o que descobriam. Na sexta noite de ataques, finalmente tivemos nossa primeira visão clara do que estávamos enfrentando. Maria e Jennifer estavam de guarda quando ouviram os sons familiares de equipamento sendo adulterado perto do galpão de manutenção. Em vez de simplesmente investigarem juntas, elas decidiram se separar e se aproximar de duas direções, na esperança de pegar o que quer que estivesse causando o dano em um fogo cruzado de feixes de lanterna. O que elas viram desafiou tudo o que pensavam saber sobre o mundo natural. Uma criatura com quase 3 metros de altura estava destruindo sistematicamente nosso estoque de peças de reposição, vasculhando caixas de parafusos e conexões com aparente curiosidade. Estava coberta por um pelo castanho avermelhado escuro e tinha as proporções gerais de um humano, mas em uma escala impossível. Seus braços pendiam quase até os joelhos, muito mais longos proporcionalmente do que os de qualquer humano, e seus ombros eram mais largos do que os de qualquer homem ou mulher poderiam ser. O corpo da criatura mostrava uma definição muscular que era claramente visível mesmo através de sua espessa cobertura de pelos, estrias de poder incrível ondulando sob a superfície. Suas pernas eram proporcionais às de um humano, mas maciçamente construídas, com coxas tão grossas quanto troncos de árvores e panturrilhas que sugeriam força e resistência incríveis. Esta era uma criatura construída para o poder, para cobrir vastas distâncias em terrenos acidentados, para sobreviver na dura natureza selvagem do norte através da força e da inteligência, em vez da tecnologia. A cabeça era distintamente humanoide, mas primitiva, com uma crista sagital pronunciada percorrendo o topo do crânio, como algum ancestral antigo do registro fóssil. As feições pareciam um passo evolutivo entre o humano e algo mais antigo, algo que se ramificou de nossa linhagem há milhões de anos e se desenvolveu em seu próprio caminho. A mandíbula era mais pesada que a de um humano, as arcadas supraciliares mais pronunciadas, mas os olhos mostravam uma inteligência inconfundível. O aspecto mais chocante foi o comportamento que demonstrou. Em vez de destruir aleatoriamente o equipamento, a criatura estava examinando metodicamente nossas peças de reposição, segurando diferentes componentes e estudando-os à luz da lua que se filtrava pela copa das árvores. Trabalhava com as mãos de maneira deliberada e proposital, o que sugeria que entendia a função do que estava examinando, ou pelo menos estava tentando entender através da observação cuidadosa. A destreza manual da criatura era notável. Seus dedos eram muito mais longos que os dedos humanos, mas mostravam o mesmo arranjo de polegar opositor que permitia a manipulação precisa de objetos,
Podia segurar pequenos componentes delicadamente ou aplicar uma força tremenda quando necessário, trabalhando com uma finesse que demonstrava tanto inteligência quanto compreensão mecânica. Não era um bruto destruindo coisas que não compreendia. Era um ser pensante, estudando nossa tecnologia com curiosidade sistemática. Quando Jennifer acidentalmente pisou em um galho, criando um estalo agudo que ecoou pelo ar da noite, a criatura imediatamente parou o que estava fazendo e se virou para o som. No feixe da lanterna, elas viram um rosto que era inconfundivelmente humanoide, mas primitivo, com arcadas supraciliares pesadas, um nariz chato e olhos fundos que refletiam a luz como os de um animal. O rosto era expressivo de maneiras profundamente perturbadoras. As feições da criatura mostravam o que parecia ser curiosidade, cálculo e uma forma de inteligência que era reconhecidamente consciente. Seus olhos seguiram o movimento do feixe da lanterna e focaram nas guardas com óbvia consciência de sua presença e potencial ameaça. Não havia pânico naqueles olhos, nem confusão. Apenas uma avaliação calma de uma nova situação. O tipo de resposta medida que falava de experiência e inteligência trabalhando juntas. Por vários longos segundos, mulher e criatura se encararam através do pátio de equipamentos. Então a coisa abriu a boca e produziu um som que era parte rugido, parte grito, e diferente de tudo que qualquer uma das mulheres já tinha ouvido. A vocalização foi tão alta e poderosa que ambas as guardas a sentiram como uma pressão física em seus peitos, vibrando através de seus corpos como se estivessem muito perto de um subwoofer gigante. O som ecoou pelas cordilheiras circundantes, pelo que pareceu minutos, se propagando pela floresta e, sem dúvida, alertando todas as outras criaturas a quilômetros de distância sobre o que estava acontecendo. Maria me disse mais tarde que, naquele momento, ela entendeu algo fundamental sobre a situação delas. A criatura não tinha medo delas. O rifle que ela segurava, a arma que sempre considerou uma garantia de segurança na natureza, não significava nada para aquele ser. Estava se mostrando porque escolheu, não porque foi pego de surpresa. Todo o encontro pareceu encenado, como uma demonstração destinada a comunicar algo que as palavras não podiam expressar. Jennifer teve uma perspectiva diferente. Ela disse que os olhos da criatura a lembravam dos de sua avó quando ela pegava Jennifer fazendo algo que não devia. Havia inteligência ali, e desapontamento, e um tipo de paciência resignada que sugeria que a criatura já havia passado por isso antes e sabia como terminaria. Não éramos os primeiros humanos a tropeçar em seu território, e não seríamos os últimos. A criatura não atacou ou fugiu imediatamente. Em vez disso, manteve-se firme e continuou a encarar as mulheres como se estivesse avaliando a ameaça que elas representavam. Quando Maria apareceu da direção oposta, também carregando um rifle e uma lanterna, a criatura pareceu tomar uma decisão sobre como proceder. Soltou outro rugido de abalar a terra e então se virou e caminhou. Não correu, mas caminhou para dentro da floresta com uma confiança casual que era mais aterrorizante do que qualquer demonstração de agressão poderia ter sido. A partida da criatura foi deliberada e sem pressa, como se estivesse afirmando sua coragem em vez de recuar de uma força superior. Parou na linha das árvores e olhou para as guardas mais uma vez antes de desaparecer na escuridão, deixando para trás a clara impressão de que este encontro estava terminando em seus termos, não nos nossos. Fomos autorizadas a vê-lo. Recebemos um aviso. E fomos descartadas, como não valendo o esforço de um confronto direto. Na manhã seguinte, descobrimos que a criatura havia retornado depois que as guardas relataram o encontro ao resto da equipe e todas nós nos reunimos no refeitório para discutir o que fazer. Nosso Feller Buncher principal havia sido atacado com uma ferocidade que deixou todas nós atordoadas e abaladas.
A cabine da máquina havia sido rasgada como uma lata de sardinha, com placas de aço de mais de 1 centímetro de espessura, rasgadas e torcidas em formas impossíveis. A destruição falava de uma força além de qualquer coisa que pudéssemos compreender. Uma força aplicada com precisão suficiente para descascar o metal, sem simplesmente esmagá-lo. O compartimento do motor havia sido sistematicamente destruído, com componentes cruciais removidos e espalhados por todo o local de trabalho, como se a criatura quisesse ter certeza de que entendíamos a mensagem que estava sendo enviada. As linhas hidráulicas foram arrancadas e amarradas em nós, uma demonstração de força e inteligência que não deixava dúvidas de que estávamos lidando com algo muito além da nossa compreensão. Amarrar linhas hidráulicas em nós não era apenas destruição. Era uma demonstração, uma mensagem que dizia: eu entendo sua tecnologia e posso derrotá-la quando eu quiser. A criatura até descobriu como drenar o tanque de combustível, embora não ficasse claro se isso foi intencional ou acidental. O combustível foi deixado para escorrer para uma depressão natural no solo, sugerindo alguma consciência de impacto ambiental que parecia estranhamente atenciosa, dada a destruição ao redor. Mais perturbador do que a própria destruição foi a percepção de que a criatura poderia facilmente ter matado qualquer uma de nós se essa fosse sua intenção. A mesma força que havia despedaçado nosso maquinário pesado poderia ter despedaçado um ser humano sem esforço. O fato de ter focado sua agressão em nosso equipamento, em vez de em nós, sugeria um nível de contenção e inteligência que tornava a situação ainda mais assustadora de certa forma. Não estávamos lidando com uma fera irracional. Estávamos lidando com algo que estava fazendo escolhas deliberadas sobre como responder à nossa presença. O Feller Buncher destruído representava $400 mil em equipamento, uma parte significativa do nosso investimento total em maquinário. Mas não era isso que mais nos preocupava. A natureza sistemática da destruição, a evidência de planejamento e inteligência e a óbvia compreensão da criatura de como desativar nossa operação criaram um nível de pressão psicológica que estava afetando toda a equipe em um nível fundamental. Várias mulheres relataram pesadelos e insônia após o incidente, seu sono perturbado por imagens de figuras maciças se movendo na escuridão do lado de fora de suas janelas. A sensação de ser estudada e avaliada por algo que possuía inteligência quase humana, mas capacidades físicas sobre-humanas, era profundamente perturbadora. Não estávamos mais lidando com um animal selvagem que poderia ser afugentado ou evitado. Estávamos lidando com seres conscientes que haviam tomado uma decisão deliberada de se opor à nossa presença em seu território. Patrícia tomou a decisão de evacuar o local imediatamente. Havíamos perdido uma de nossas 2 principais peças de equipamento de corte e estava claro que o que quer que estivesse lá fora não nos permitiria continuar trabalhando em seu território, sem uma luta que não poderíamos vencer. O seguro da empresa poderia cobrir os danos ao equipamento, mas nenhuma de nós estava disposta a arriscar nossas vidas, tentando completar um trabalho nessas circunstâncias. Há coisas mais importantes que dinheiro, e permanecer viva estava no topo dessa lista. Mas o processo de evacuação se mostrou mais complicado do que havíamos previsto. Quando Patrícia tentou contatar o escritório regional da empresa pelo telefone via satélite para relatar nossa situação e solicitar a retirada imediata do pessoal e do equipamento restante, ela descobriu que o dispositivo de comunicação havia sido desativado. Alguém ou algo havia removido componentes cruciais do transmissor de satélite durante a noite, nos deixando incapazes de contatar o mundo exterior. A sabotagem deliberada do nosso equipamento de comunicação foi talvez o desenvolvimento mais assustador até então.
Demonstrou que as criaturas entendiam a função de uma tecnologia que nunca haviam visto antes e podiam desativar sistematicamente nossa capacidade de pedir ajuda. Elas sabiam para que servia o telefone via satélite e garantiram que não pudéssemos usá-lo. Estávamos agora completamente isoladas em território hostil, sem como comunicar nossa situação a ninguém fora da floresta. A cidade mais próxima ficava a 110 quilômetros de distância por estradas de montanha acidentadas, e não tínhamos como saber se nossos veículos conseguiriam chegar tão longe, dado o que havia sido feito ao nosso outro equipamento durante a noite. Carregar nosso equipamento funcional restante e pertences pessoais levou a maior parte da manhã. Enquanto trabalhávamos, podíamos sentir olhos nos observando da floresta que cercava o local de trabalho. Ocasionalmente, vislumbrávamos movimentos na linha das árvores, formas escuras que eram grandes demais e se moviam com propósito demais para serem ursos ou qualquer outra vida selvagem conhecida. Eles não estavam mais tentando esconder sua presença. Podíamos vê-los se movendo entre as árvores, mantendo-se longe o suficiente para evitar uma identificação clara, mas perto o suficiente para tornar sua vigilância óbvia e intimidante. O efeito psicológico foi devastador. Sentíamos-nos como animais sendo estudados por predadores que decidiam quando e como atacar, espécimes em algum tipo de experimento selvagem do qual não consentimos em participar. Durante o processo de empacotamento, descobrimos evidências adicionais da inteligência e organização das criaturas. Ferramentas que havíamos deixado desacompanhadas por apenas alguns minutos eram movidas ou arranjadas em padrões diferentes, como se algo as estivesse examinando enquanto não estávamos olhando. Os arranjos não eram aleatórios, mas pareciam seguir algum tipo de lógica que não conseguíamos entender, ordenados por tamanho ou função ou algum outro critério que fazia sentido apenas para os seres que faziam a ordenação. Mais perturbador foi a evidência de que as criaturas estiveram em nossos alojamentos durante a noite, movendo-se por espaços que pensávamos estarem seguros. Pertences pessoais foram movidos e examinados, embora nada tenha sido roubado ou destruído. Roupas foram desdobradas e redobradas, como se alguém estivesse tentando entender como as vestimentas funcionavam. Fotografias foram retiradas de carteiras e estudadas, depois cuidadosamente recolocadas em suas posições originais. E livros foram abertos em páginas específicas, como se o conteúdo estivesse sendo revisado por leitores que talvez não entendessem as palavras, mas estivessem curiosos sobre os símbolos nas páginas. Encontrei meus próprios pertences revirados de maneiras que pareceram profundamente pessoais. Uma carta da minha filha, que eu guardava no bolso interno da minha jaqueta, havia sido cuidadosamente removida, desdobrada e colocada no meu travesseiro. O envelope estava amassado de maneiras que sugeriam que havia sido manuseado por mãos muito maiores que as humanas. E quando o peguei, pude ver as fracas impressões de pontas de dedos enormes no papel. A criatura ou criaturas estiveram lendo minha correspondência, estiveram olhando a caligrafia da minha filha, as palavras que ela escreveu para me dizer que sentia minha falta e mal podia esperar para eu voltar para casa. A intimidade daquela violação foi de alguma forma mais perturbadora do que todos os danos ao equipamento juntos. Esses seres não estavam apenas estudando nossa tecnologia, estavam nos estudando, nossos relacionamentos, nossas emoções, as coisas que nos tornam humanas. Jennifer encontrou uma fotografia de família de sua avó retirada de sua carteira e colocada em sua cama, arranjada ao lado de sua faca de caça, como se a criatura estivesse fazendo algum tipo de conexão entre os dois objetos.
O terço de Maria, que ela mantinha enrolado na mão enquanto dormia, havia sido cuidadosamente desenrolado e disposto em um padrão espiral em seu cobertor. Cada uma de nós havia experimentado alguma pequena violação que parecia direcionada e pessoal, como se as criaturas estivessem enviando mensagens individuais. A sensação de ser observada era tão intensa que várias integrantes da equipe desenvolveram fortes dores de cabeça devido à pressão psicológica. A consciência constante de que seres inteligentes estavam observando cada movimento nosso, avaliando nosso comportamento e possivelmente planejando alguma ação contra nós, criou um nível de estresse que era fisicamente debilitante. Todas nós havíamos passado por situações perigosas em nossos anos de extração de madeira, mas nada nos preparou para esse tipo de guerra psicológica sustentada. Nosso comboio de caminhões e o equipamento restante deixou o local por volta do meio-dia, iniciando a longa e sinuosa jornada pela estrada da montanha em direção à civilização. Nenhuma de nós falou muito durante a viagem, todas processando o que havíamos vivenciado nas últimas 6 semanas. O silêncio era quebrado apenas pelo comentário ocasional sobre um som estranho da floresta, ou uma forma escura vislumbrada se movendo entre as árvores ao lado da estrada. Eu fui no caminhão da frente com Patrícia, observando a floresta passar de ambos os lados. As árvores, que pareciam bonitas quando chegamos agora, pareciam ameaçadoras, cada sombra potencialmente escondendo algo que nos observava com olhos inteligentes. As cores do outono, que eram tão lindas algumas semanas antes, pareciam diferentes agora. Os vermelhos e laranjas sugerindo sangue e fogo em vez da suave mudança de estações. Patrícia manteve as 2 mãos no volante, seus nós dos dedos brancos de tensão. Ela extraía madeira nessas florestas do norte há 30 anos e admitiu para mim, durante aquela longa viagem, que nunca havia sentido esse tipo de medo antes. Eu vi homens serem esmagados por árvores caindo, ela disse baixinho. Vi equipamentos capotarem e queimarem. Lidei com ursos e alces e todos os outros animais perigosos nessas matas, mas nunca me senti como uma presa antes. É o que éramos lá fora. Presas. A admissão de alguém tão durona e experiente como Patrícia me afetou mais do que qualquer outra coisa que havia acontecido. Se ela estava com medo, todas nós tínhamos todos os motivos para estarmos aterrorizadas. A floresta parecia estar viva com atividade enquanto saíamos. Movimentos nas árvores acompanhavam nosso progresso, mantendo o ritmo de nossos veículos enquanto descíamos as estradas da montanha. A sensação de sermos escoltadas, em vez de simplesmente partindo, era inconfundível. O que quer que tivéssemos encontrado não se contentava em apenas nos ver partir. Eles estavam garantindo que fôssemos embora, observando nossa partida e enviando uma mensagem clara de que não deveríamos considerar retornar. A cerca de 16 quilômetros do local de trabalho, encontramos evidências de que nossa criatura não era única nessas florestas. Uma árvore enorme havia caído na estrada, bloqueando completamente nosso progresso. A árvore era saudável e não mostrava sinais de danos por tempestade ou doença que pudessem explicar sua queda. Mais importante, o tronco havia sido quebrado em vez de cortado, partido a cerca de 2,5 metros da base, pelo que só poderia ter sido uma força descomunal aplicada. A árvore caída era um pinheiro branco, com um diâmetro de tronco de quase 1,20 m, representando centenas de anos de crescimento e pesando várias toneladas. Quebrar tal árvore exigiria uma força medida em dezenas de milhares de quilos, muito além da capacidade de qualquer animal conhecido ou de qualquer maquinário que possuíamos. No entanto,
A quebra não mostrava marcas de ferramentas ou evidências de assistência mecânica, apenas o padrão de madeira lascada que resulta de um estresse físico avassalador aplicado em um único momento catastrófico. Enquanto examinávamos a árvore caída e discutíamos como movê-la, ouvimos os chamados começando na floresta ao nosso redor. As mesmas vocalizações graves e ressonantes que havíamos ouvido no local de trabalho, mas agora vindo de várias direções simultaneamente. Estávamos cercadas por várias dessas criaturas e elas estavam se comunicando umas com as outras de uma maneira que sugeria coordenação e inteligência trabalhando para um propósito compartilhado. Os chamados formavam um padrão complexo de comunicação que parecia quase linguístico em sua estrutura. Diferentes tons e durações transmitiam significados específicos, e as respostas vinham em sequências que se assemelhavam mais a uma conversa do que a comunicação animal. Estávamos ouvindo uma discussão sobre nossa presença, conduzida em uma língua que não podíamos entender, mas que podíamos reconhecer como comunicação deliberada entre seres inteligentes. Eles estavam decidindo o que fazer conosco, e não tínhamos voto nessa decisão. Patrícia tomou a decisão de abandonar nosso equipamento restante e continuar a pé. Pegamos nossos pertences pessoais e armas e começamos a caminhar pela estrada da montanha, deixando para trás caminhões e maquinário no valor de centenas de milhares de dólares. Atrás de nós, podíamos ouvir os sons de nossos veículos abandonados, sendo explorados e possivelmente destruídos, metal gemendo e vidro estilhaçando, enquanto mãos maciças investigavam as máquinas que havíamos deixado para trás. Mas nenhuma de nós tinha a intenção de voltar para investigar. A decisão de abandonar nosso equipamento foi facilitada pela percepção de que as criaturas provavelmente planejaram esse bloqueio desde o início. A precisão com que a árvore foi derrubada para bloquear completamente a estreita estrada da montanha, combinada com os chamados coordenados da floresta circundante, sugeria um nível de planejamento e cooperação que era impressionante e aterrorizante. Eles haviam antecipado nossa rota de evacuação e se preparado de acordo. Estávamos em desvantagem tática e física. A caminhada até a cidade mais próxima levou quase 20 horas, durante as quais estávamos constantemente cientes de que éramos seguidas. As criaturas permaneceram na floresta ao lado da estrada, acompanhando nosso grupo, mas nunca se mostrando claramente. Ocasionalmente, ouvíamos seus chamados ecoando entre as cordilheiras, mensagens sendo passadas de um para o outro, no que parecia ser um sistema de comunicação primitivo, mas eficaz, que coordenava seus movimentos e os mantinha informados de nosso progresso. Caminhamos durante a noite, com muito medo de parar para descansar por mais de alguns minutos de cada vez. A lua nasceu por volta da meia-noite, lançando uma luz prateada através da copa das árvores e criando sombras que se moviam e mudavam de maneiras que nos mantinham todas nervosas. Cada galho que estalava, cada farfalhar de folhas, cada chamado distante nos fazia congelar e pegar nossas armas, antes de reconhecermos como algo natural. Jennifer caminhava na frente do nosso grupo com Patrícia, ambas carregando rifles que, de repente, pareciam lamentavelmente inadequados para a situação em que nos encontrávamos. Rosa e eu ficamos no meio, ajudando Maria, que havia torcido o tornozelo na primeira hora de caminhada e estava lutando para acompanhar. As outras 3 mulheres vinham atrás, constantemente olhando por cima dos ombros, para a floresta que parecia se aproximar cada vez que a lua se escondia atrás das nuvens. Por volta das 3 da manhã, encontramos um pequeno acostamento onde os caminhões madeireiros costumavam estacionar, e paramos para descansar por meia hora. Ninguém dormiu, mas sentamos em um círculo apertado com nossas armas prontas, comendo barras de proteína e bebendo água e tentando não pensar em quão longe ainda tínhamos que ir.
A floresta ao nosso redor ficou completamente silenciosa durante aquela parada, o que de alguma forma foi mais assustador do que os sons da perseguição. O silêncio significava que eles estavam perto, nos observando, esperando. A escolta não era ameaçadora de forma óbvia, mas a pressão psicológica era intensa. Estávamos sendo conduzidas para fora do território por seres que poderiam facilmente ter nos matado se tivessem escolhido. A contenção que eles mostraram foi talvez mais assustadora do que a agressão teria sido, pois demonstrava um nível de inteligência e capacidade de tomada de decisão que era perturbadoramente humano. Eles estavam escolhendo nos deixar viver, e todas nós entendíamos que a escolha poderia mudar a qualquer momento. Durante a longa caminhada, tivemos tempo para discutir o que havíamos vivenciado e tentar dar sentido aos encontros. As criaturas haviam mostrado inteligência, organização e curiosidade tecnológica que excediam qualquer coisa que esperávamos da vida selvagem. Elas estudaram sistematicamente nosso equipamento, aprenderam a operar algumas de nossas ferramentas e coordenaram suas atividades de maneiras que sugeriam uma estrutura social complexa e comunicação. O mais perturbador foi a percepção de que eles nos estudaram tanto quanto nosso equipamento. A evidência de sua presença em nossos alojamentos, o exame cuidadoso de pertences pessoais e a vigilância óbvia de nossas atividades diárias sugeriam que fomos objeto de uma investigação por seres que tentavam entender o comportamento e as capacidades humanas. Não éramos apenas intrusas em seu território. Éramos espécimes a serem estudadas, catalogadas e, finalmente, expulsas quando tivéssemos servido nosso propósito como objetos de observação. Quando finalmente chegamos à civilização e contatamos o escritório regional de nossa empresa, nosso relato do que aconteceu foi recebido com ceticismo e desconfiança. Equipamentos no valor de quase US$1 milhão foram abandonados na floresta. E nossa explicação de ataques por criaturas desconhecidas foi descartada como um encobrimento para negligência ou evidência de algum tipo de colapso psicológico em grupo. Investigadores da empresa foram enviados ao local em 48 horas, acompanhados pela Polícia Estadual, que suspeitava que poderíamos ter vendido o equipamento e inventado uma história elaborada para explicar seu desaparecimento. Mas eles não encontraram nenhum vestígio de nossos caminhões e maquinário, abandonados. Tudo havia desaparecido. Caminhões, Feller Bunchers, Skidder, ferramentas e suprimentos, como se nunca tivesse existido. O relatório do investigador concluiu que havíamos fabricado nossa história para encobrir o roubo e a venda de propriedade da empresa, e uma ação legal foi ameaçada contra toda a equipe. O equipamento desaparecido representava o aspecto mais intrigante de todo o incidente. Maquinário pesado, pesando dezenas de milhares de quilos, simplesmente desapareceu de um local acessível apenas por uma única estrada de montanha, que não mostrava evidências de tráfego de caminhões desde nossa partida. Os investigadores não encontraram rastros de pneus, marcas de arrasto ou outras evidências de que o equipamento havia sido removido por meios convencionais. As máquinas simplesmente haviam sumido, levadas por algo que não deixou vestígios de como a remoção foi realizada. A situação só foi resolvida quando imagens de reconhecimento por satélite se tornaram disponíveis, mostrando enormes perturbações na floresta ao redor do nosso local de trabalho. As imagens revelaram que uma área cobrindo vários quilômetros quadrados havia sido sistematicamente alterada, com novos caminhos abertos na floresta e o que pareciam ser estruturas primitivas construídas em vários locais. A escala das mudanças não poderia ter sido realizada por seres humanos usando métodos convencionais no tempo desde nossa partida. Mais importante, as imagens de satélite mostraram grandes formas se movendo pela floresta. Figuras bípedes que eram claramente visíveis contra o chão da floresta, mas eram grandes demais para serem humanas.
As imagens forneceram prova inegável de que algo incomum estava ativo naquela área. Algo que correspondia às nossas descrições e validava nossa história aparentemente impossível. Embora a empresa tenha classificado a informação e se recusado a torná-la pública, os dados de satélite também revelaram o destino de nosso equipamento abandonado. O maquinário havia sido sistematicamente desmontado e os componentes espalhados pela floresta em padrões que sugeriam uma distribuição deliberada em vez de destruição aleatória. Partes de nossos caminhões e equipamentos foram encontradas a quilômetros do local original, aparentemente carregadas por seres com força enorme e algum propósito desconhecido. O padrão de distribuição sugeria que os componentes haviam sido escondidos, armazenados em locais por todo o território, como se as criaturas estivessem estocando materiais para uso futuro ou simplesmente garantindo que nada pudesse ser recuperado por quem viesse procurar. Cada membro de nossa equipe foi obrigado a assinar acordos de confidencialidade abrangentes em troca de compensação por nosso equipamento perdido e pela natureza traumática de nossa experiência. Fomos avisadas de que qualquer discussão pública sobre nosso encontro resultaria em graves consequências legais e financeiras, e que as criaturas que encontramos faziam parte de um projeto de pesquisa confidencial envolvendo a proteção de espécies ameaçadas. A reunião em que assinamos esses documentos ocorreu em um prédio federal em Augusta, em uma sala de conferências sem janelas que parecia mais uma sala de interrogatório do que um escritório. Havia advogados presentes e homens de terno que nunca se apresentaram, mas que claramente tinham uma autoridade que ia além de qualquer coisa que a empresa madeireira pudesse ter. Eles nos fizeram perguntas detalhadas sobre tudo o que vimos e vivenciamos, tomando notas e ocasionalmente conferenciando em conversas sussurradas que não deveríamos ouvir. A compensação foi generosa, o suficiente para substituir o equipamento que perdemos e fornecer a cada uma de nós o que equivalia a 1 ano de salário em troca de nosso silêncio. Mas estava claro que o dinheiro era secundário ao próprio acordo. Eles nos queriam quietas e estavam dispostos a pagar o que fosse preciso para garantir que nossa história nunca chegasse ao público. Perguntei a um dos homens de terno por que isso importava tanto. Por que o governo se daria a tanto trabalho para encobrir a existência de criaturas que a maioria das pessoas já descartava como fantasia? Sua resposta me arrepiou mais do que qualquer coisa que aconteceu na floresta. Porque se as pessoas soubessem que eles são reais, disse ele, elas iriam querer encontrá-los. E se os encontrassem, as criaturas teriam que responder: não estamos protegendo as criaturas das pessoas, senhora. Estamos protegendo as pessoas das consequências de forçar um confronto com seres que escolheram permanecer escondidos. Os documentos legais que assinamos eram muito mais abrangentes do que os acordos de confidencialidade típicos. Eles cobriam não apenas nossas experiências com as criaturas, mas qualquer informação sobre o local de trabalho, os dados de satélite e a resposta do governo à nossa situação. A violação do acordo resultaria em processo criminal sob estatutos federais relacionados à segurança nacional. Estávamos sendo silenciadas e todas nós entendemos que a ameaça era real. A verdade, como aprendemos por canais não oficiais ao longo dos anos que se seguiram, era que o governo sabia da existência dessas criaturas há décadas. Pequenas populações do que só poderia ser descrito como hominídeos relíquias viviam nas áreas mais remotas da natureza selvagem do Nordeste, sobrevivendo em territórios que eram cuidadosamente gerenciados para minimizar o contato com atividades humanas. Aprendi a maior parte disso com um guarda florestal aposentado que conheci em um bar em Boston, cerca de 5 anos após nosso encontro.
Ele teve sua própria experiência nos anos 60 e passou sua carreira observando o governo encobrir encontros semelhantes aos nossos. Ele me falou sobre relatórios confidenciais que datavam da década de 1930, sobre programas de pesquisa que estudavam essas criaturas há gerações, sobre políticas deliberadas projetadas para manter áreas selvagens isoladas, especificamente para proteger o habitat das criaturas. Ele também me contou sobre os outros encontros que aconteceram ao longo das décadas. Equipes de madeireiros, grupos de caça e expedições científicas que tropeçaram no território errado e pagaram o preço. A maioria foi expulsa, como nós, por meio de intimidação e pressão psicológica. Alguns desapareceram completamente. Seus destinos encobertos por falsos relatórios de acidentes e falhas de equipamento. As criaturas, ele disse, eram geralmente pacíficas, mas protegeriam seu território com a força que fosse necessária. O guarda florestal bebia muito enquanto falava, e eu podia ver o mesmo olhar assombrado em seus olhos que via no meu próprio espelho todas as manhãs. O que quer que ele tenha vivenciado naquelas florestas também nunca o deixou. Éramos ambos membros de um clube secreto ao qual ninguém queria se juntar. Sobreviventes de encontros que o mundo não estava pronto para reconhecer. Nossa operação de extração de madeira havia invadido inadvertidamente uma dessas áreas protegidas, desencadeando a resposta defensiva que havíamos experimentado. As criaturas não eram os monstros primitivos da lenda, mas sim seres inteligentes com estruturas sociais complexas e estratégias de sobrevivência sofisticadas que os mantiveram escondidos por milhares de anos. Eles viviam ao lado da civilização humana desde antes da história registrada, evitando o contato através da seleção cuidadosa do habitat e da evitação deliberada das atividades humanas. Os poucos encontros que ocorreram ao longo das décadas foram sistematicamente suprimidos para proteger tanto as criaturas quanto as populações humanas que poderiam entrar em pânico se sua existência se tornasse amplamente conhecida. O conhecimento do governo sobre esses seres datava de levantamentos florestais iniciais na década de 1930, quando as evidências de sua existência começaram a se acumular através de relatórios de madeireiros, caçadores e agrimensores do governo que se aventuravam nas áreas selvagens mais profundas. Um programa de pesquisa confidencial foi estabelecido para estudar as criaturas e monitorar suas populações, mantendo sigilo absoluto sobre sua existência. Nossa experiência não foi única, mas foi um dos encontros documentados mais extensos com esses seres. O fato de termos mantido uma presença em seu território por mais de um mês permitiu que os pesquisadores observassem comportamentos e inteligência que nunca haviam sido registrados antes. Nosso equipamento foi sistematicamente estudado e depois escondido para evitar que qualquer evidência chegasse ao público, sacrificado para manter o sigilo que protegeu essas criaturas por gerações. Os dados de pesquisa coletados a partir de nosso encontro aparentemente contribuíram para uma melhor compreensão das capacidades tecnológicas e da organização social das criaturas. A maneira sistemática como eles estudaram nosso equipamento, aprenderam a operar nossas ferramentas e coordenaram sua resposta à nossa presença, forneceu insights sobre sua inteligência e adaptabilidade que nunca haviam sido documentados antes. Passei os últimos 28 anos tentando processar o que vivenciei naquelas florestas do Maine. Os pesadelos diminuíram com o tempo, mas às vezes ainda acordo ouvindo aquelas vocalizações impossíveis ecoando em meus sonhos, aqueles chamados profundos que falavam de inteligência e comunicação em padrões que eu não conseguia entender, mas que de alguma forma reconhecia como significativos. Os primeiros anos após nosso encontro foram os mais difíceis. Eu não conseguia dormir sem deixar as luzes acesas.
Não conseguia passar por uma área arborizada sem sentir o arrepio de olhos invisíveis nas minhas costas. Mudei-me para Boston, depois para Providence e, finalmente, para um pequeno apartamento em um prédio alto em Hartford, onde eu podia olhar pela janela e não ver uma única árvore por quarteirões em qualquer direção. O concreto e o vidro pareciam seguros de uma forma que as florestas nunca mais pareceriam. Tentei terapia, embora não pudesse contar à terapeuta a verdade sobre o que aconteceu. Eu disse que tive uma experiência traumática na floresta e deixei por isso mesmo. Ela me deu técnicas para gerenciar a ansiedade e prescreveu medicamentos que ajudaram com os pesadelos, mas não conseguiu resolver o problema fundamental. Eu sabia algo sobre o mundo que a maioria das pessoas nunca acreditaria. E esse conhecimento me mudou de maneiras que eu não podia desfazer. As outras mulheres da nossa equipe lidaram com isso à sua maneira. Patrícia se jogou no trabalho, aceitando todos os empregos que apareciam e se esforçando até seu corpo finalmente ceder. Rosa se mudou para o deserto, o mais longe possível das florestas, e se tornou operadora de equipamentos pesados em uma mina de cobre no Arizona. Jennifer se casou com um homem que morava no centro de Chicago e nunca mais acampou. Maria encontrou consolo em sua fé, passando horas na igreja rezando para entender o que havia visto. Mantivemos contato por um tempo, mas as conversas eram sempre estranhas. Nenhuma de nós queria falar sobre o que aconteceu, mas estava sempre lá, o elefante na sala, a memória que coloria todas as outras experiências. Eventualmente nos afastamos, cada uma de nós lidando com nosso trauma isoladamente, porque não podíamos compartilhá-lo com mais ninguém. Mudei-me para longe de qualquer grande floresta e escolhi trabalhos que me mantêm em cidades e áreas povoadas, onde a natureza selvagem parece seguramente distante. Mas nunca esqueci a sensação de ser observada por algo que era ao mesmo tempo mais e menos que humano, algo que existia fora de nossa compreensão do mundo natural. O conhecimento de que tais criaturas existem mudou minha compreensão do mundo natural de maneiras difíceis de descrever. Compartilhamos este planeta com seres inteligentes que escolheram permanecer escondidos, vivendo vidas paralelas nas poucas áreas selvagens remanescentes que o desenvolvimento humano não destruiu. Eles não são monstros ou mitos, mas companheiros habitantes da Terra, que encontraram uma maneira de sobreviver ao lado de uma espécie dominante que se recusa a reconhecer sua existência. Eles nos observam há milhares de anos, estudando nossa tecnologia e nosso comportamento, aprendendo nossos padrões e nossas fraquezas e escolhendo permanecer escondidos em vez de fazer contato, o que mudaria tudo para ambas as nossas espécies. O impacto psicológico do encontro foi duradouro e profundo. Saber que seres de tal inteligência e capacidade existem, mas permanecem ocultos, me fez questionar muitas suposições sobre o conhecimento humano e o mundo natural. Se criaturas tão notáveis podem permanecer em segredo, o que mais poderia existir que não conhecemos ou nos recusamos a reconhecer? Notícias recentes de projetos de construção sendo misteriosamente interrompidos em áreas remotas, de equipamentos encontrados destruídos de maneiras que não podem ser explicadas por meios convencionais, sugerem que a pressão da expansão do desenvolvimento humano está tornando esses encontros mais frequentes. Os territórios tradicionais das criaturas estão sendo invadidos por estradas, empreendimentos e extração de recursos, forçando-os ao contato com atividades humanas, apesar de sua clara preferência pelo isolamento. As mudanças climáticas e o desmatamento estão reduzindo as áreas selvagens, onde esses seres podem viver sem serem perturbados. À medida que seu habitat encolhe e as atividades humanas se expandem para áreas anteriormente remotas, encontros como o nosso se tornam inevitáveis.
A capacidade do governo de suprimir informações sobre esses incidentes pode estar chegando aos seus limites, à medida que a frequência e a escala dos encontros aumentam. Estou contando esta história agora, porque acredito que as pessoas têm o direito de saber o que está compartilhando as florestas com elas. Os acordos legais que assinei ainda podem ser válidos, mas estou velha o suficiente agora para que as consequências importem menos do que a verdade. Aqueles seres magníficos e aterrorizantes merecem reconhecimento e proteção, não como objetos de estudo ou manejo, mas como companheiros habitantes de um mundo que pertence a todos nós. Minha saúde não é mais a mesma, e passei anos demais carregando esse segredo sozinha. As outras integrantes da nossa equipe se espalharam pelos 4 ventos ao longo das décadas. Patrícia faleceu há 5 anos, levando suas memórias daquele outono terrível para o túmulo. Rosa se mudou para o Arizona e se recusa a falar sobre o que aconteceu, mesmo comigo. Jennifer se casou, mudou de nome e construiu uma vida o mais longe possível das florestas. Sou a única que resta que se sente compelida a falar. Os homens de terno nos avisaram que tornar isso público resultaria em processo, em ruína financeira, em todo tipo de consequências terríveis. Mas eles também disseram outra coisa, algo que me assombrou todos esses anos. Disseram que as próprias criaturas saberiam se falássemos, que elas tinham maneiras de monitorar as comunicações humanas que não podíamos entender e que quebrar nosso silêncio poderia atrair a atenção delas de volta para nós. Por 28 anos, acreditei nessa ameaça. Por 28 anos, fiquei quieta. Tentei esquecer e construí uma vida na cidade onde a floresta não podia me alcançar. Mas estou cansada de ter medo. Estou cansada de carregar esse peso sozinha e passei a acreditar que a verdade é mais importante do que minha segurança pessoal. Se eles vierem me procurar, que venham. Vivi uma vida longa e vi coisas que a maioria das pessoas não poderia imaginar. Aconteça o que acontecer, quero que o mundo saiba o que está lá fora, naquelas florestas antigas, nos observando com olhos que contêm uma inteligência que não estamos prontos para reconhecer. As florestas se lembram de tudo, e em algum lugar, naquelas matas profundas do norte do Maine e por todas as áreas selvagens remotas da América do Norte, eles ainda estão observando e esperando, na esperança de que encontraremos uma maneira de coexistir sem destruir o antigo equilíbrio que lhes permitiu sobreviver por milhares de anos. Eles estavam aqui antes de nós, e se não tomarmos cuidado, podem muito bem estar aqui depois de nós também. O pensamento não me traz conforto, mas traz um tipo de admiração que nunca desapareceu completamente. Não estamos sozinhos neste planeta, e nunca estivemos. A natureza selvagem guarda segredos que nossa civilização escolheu ignorar, e um desses segredos passou pela minha vida há 28 anos e mudou tudo o que eu pensava saber sobre o mundo. Algumas noites, quando estou deitada acordada e os sons da cidade se desvanecem ao fundo, quase consigo ouvi-los novamente. Aqueles chamados profundos ecoando pelas cordilheiras das montanhas, carregando mensagens em uma língua mais antiga que qualquer língua humana. E me pergunto o que eles estão dizendo sobre nós, o que pensam da espécie que continua avançando cada vez mais em seu território. Que planos podem estar fazendo para o dia em que se esconder não será mais possível. Espero nunca descobrir. Mas suspeito que esse dia está chegando, quer estejamos prontos para ele ou não. A floresta se lembra. E eu também. Todo outono, quando as folhas começam a mudar de cor e o ar adquire aquela qualidade fresca que me lembra do Maine, me pego pensando naquelas criaturas na floresta. Eu me pergunto se elas ainda estão lá, nas matas profundas onde a empresa madeireira nunca mais voltou para colher. Eu me pergunto se elas expandiram seu território ou o contraíram à medida que o desenvolvimento humano avançava cada vez mais na natureza selvagem.
Eu me pergunto se elas já pensaram nas 8 mulheres que invadiram sua casa por 6 semanas e depois fugiram aterrorizadas. Principalmente, eu me pergunto se poderíamos ter feito as coisas de maneira diferente. Se soubéssemos o que estava lá fora, teríamos aceitado aquele contrato? Se tivéssemos entendido com o que estávamos lidando, poderíamos ter encontrado uma maneira de coexistir em vez de competir? As criaturas claramente nos queriam fora, mas não nos queriam mortas. Elas nos deram todas as oportunidades para partir antes que as coisas escalassem para um ponto sem retorno. À sua maneira, foram mais misericordiosas do que poderíamos ter sido na posição delas. Essas são perguntas que nunca poderei responder, e talvez seja apropriado. Alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos. Algumas fronteiras não foram feitas para serem cruzadas, e alguns seres não foram feitos para serem compreendidos por criaturas como nós, que pensamos ser donos do mundo simplesmente porque construímos cidades em sua superfície. Mas eu tinha que contar esta história, mesmo que ninguém acredite em mim. Eu tinha que expor a verdade, pelo que quer que valha. A floresta se lembra de tudo. E em algum lugar, naquelas matas profundas do norte do Maine e por todas as áreas selvagens remotas da América do Norte, eles ainda estão observando e esperando.